Olá pessoal, vamos então começar a nossa aula sobre sequências, né? Então, primeira coisa é você entender o que é uma sequência. Então, toda vez que você tiver um agrupamento de elementos e esses elementos, se eles não estão em uma ordem, eles são um conjunto. Se eles estiverem em uma ordem, aí virou uma sequência, né? Por exemplo, se você pegar aqui, né? Vou pegar o ponteirozinho aqui. Se você pegar aqui os números 3, 4 e 7. Isso aqui é um conjunto. Agora, se a ordem, o primeiro deles é o 3, o segundo é o 7, o terceiro é o 4, isso aqui é uma sequência, tá bom? Então, sequência é isso. A sequência ela pode ser numérica, muitos exercícios, a maioria são numéricos, mas as sequências elas podem ser também letras, figuras, qualquer coisa que você imagine, tá bom? Então, cuidado com isso, não fica achando sempre que sequência vai ser número, não, tá bom? Nós vamos ter exemplos em que as sequências não sejam números, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Imagina aqui a sequência 1, 2, 3, 4, 5. A sequência que você já está acostumado dos números naturais. A gente poderia colocar aqui até o zero. Essa é uma sequência dos números naturais. 1, 3, 7, 5, né? 3, 5, 7, na verdade, 9 e por aí vai. Sequência dos números ímpares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, sequência dos números pares. Você pode ter uma sequência aqui, ó, 7, 10, 13, 16, 19, que eu estou somando sempre 3 aqui, né? O próximo termo aqui. Começou no 7, vai somando sempre 3. 4, 8, 16, 32, 64. Isso aqui é uma sequência em que você está cada termo ali dobrando. Inclusive essas duas aqui que eu acabei de falar, nós vamos falar mais para frente delas. Elas vão ter uns nomes especiais. Vamos ver essa sequência aqui. Vamos ver se você imagina como que eu montei essa sequência aqui. Você está imaginando essa sequência aqui, ó? Olha lá. Vê se você conseguiu imaginar. Você consegue imaginar qual que é o próximo? Muitos exercícios de sequência são assim. Você tem os exercícios, você tem a sequência, ele te pergunta qual que é o próximo. Qual que é o que está faltando ali? Você tem que imaginar como que ele idealizou. Essa sequência que eu acabei de colocar aqui é uma das sequências mais famosas do mundo, que é a sequência de Fibonacci. Ele pega sempre para ter o próximo termo, ele pega os dois anteriores e soma. Então, por exemplo, para eu chegar no 2, eu somei um 1 com 1. Para chegar no 3, eu somei os dois anteriores, um 1 com 2. Para chegar no 5, eu somei o 2 com o 3. Para chegar no 8, eu somei o 3 e o 5. Para chegar no próximo, eu vou somar o 5 com o 8. E por aí vai. Então, esse tipo de sequência é isso aqui. Eu posso ter uma sequência aqui, ó, 0, 1, 4, 4, 9, 16. Conseguiu imaginar o que é isso aqui? Sequência do quadrado dos números, né? 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Próximo aqui seria quem? 5 vezes 5, 25. E por aí vai, tá? Então, sequência é mais ou menos isso. Você tem que entender ali esses exercícios diretos de sequência. Você tem que entender como é que funciona a sequência, o que ele imaginou para a sequência. Aqui, depois nós vamos falar sobre quais são os tipos, né? Quais são os tipos de lei de formação? Como assim lei de formação? Como é que eu descrevo minha sequência, né? Eu, por exemplo, como é que eu posso falar a sequência de forma que você consiga produzir ela? Vamos começar pela propriedade dos termos, né? Eu coloquei lá em cima 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Os números naturais. Então, descrevi para você. A minha sequência é a sequência dos números naturais. 1, 3, 5, 7, 9, sequência dos números ímpares. 2, 0, 2, 4, números pares. 0, 1, 2, 4, 0, 1, 4, 9, 16, 25, por aí vai. Quadrado dos números naturais. Então eu consigo descrever através de uma frase. Falar, é assim minha sequência, né? Tem uma propriedade. Agora, eu tenho outras duas. Fórmula por recorrência, tá? O que é a fórmula por recorrência? Depois nós vamos aprender a fazer conta com isso aqui, tá? Eu vou colocar a formulazinha e tal, mas primeiro vamos entender um pouquinho melhor a sequência.
essa fórmula por recorrência, a ideia intuitiva aqui para você inicialmente é o seguinte. Lembra dessa aqui, ó? Eu falei para você que essa aqui, ó, começou no 7 e foi somando de 3 em 3, ou seja, o próximo termo é o anterior mais 3. Então, quando eu uso a fórmula de recorrência, eu sempre, para calcular o próximo termo, eu tenho que ter o anterior. Isso chama de recorrência. Você vai recorrendo ao termo anterior. Às vezes, no caso da Fibonacci, eu recorri aos dois anteriores. Para achar que o 2, eu tive que somar os dois anteriores. Aqui eu só pego o anterior, né? Para chegar no 10, eu somo 3 no 7. Para chegar no 13, eu somo 3 no 10. Para chegar no 16, eu somo 3 no 13. Eu preciso só de um anterior. A sequência de Fibonacci, eu precisei de dois anteriores. Aqui, eu estou multiplicando por 2, então eu pego um anterior só também. Então, isso é por recorrência. Tá? A gente vai aprender, vai ter uma aula específica sobre essas duas fórmulas, por recorrência, e essa outra aqui, que eu estou falando para vocês, que é a de função de sua posição. Por exemplo, nessa aqui que eu mostrei para vocês, que são os quadrados dos números, então o primeiro aqui é o 0 ao quadrado. Se eu quisesse, vamos imaginar que eu comecei com 1, tá? Eu peguei os quadrados dos números naturais não nulos, né? Tirei o 0. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Se eu quisesse saber o 15º termo dessa sequência, eu sei que o 15º ia ser o 15 ao quadrado. Então, daria 225, tá? Então, a gente vai aprender também a fazer dessa forma. Por exemplo, essa aí, a gente faria da seguinte forma, olha só. Presta atenção numa coisa. Os termos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro termo, então a gente chama ele de A1. Esse aqui é o segundo termo, a gente chama de A2. Terceiro termo, a gente chama de A3. A4 e A5. Então, é assim que a gente nomeia a nossa sequência. Então, o primeiro termo é o A1. Às vezes pode ser B1, B2, B1, C1. Você escolhe a letra minúscula que você quiser. E o índicezinho é sempre a posição. Então, o 1 aqui, esse A1 quer dizer que é a primeira posição, é o primeiro elemento. Segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. E quando você vem e dá um elemento qualquer que você não sabe, você chama de AN. Enésima posição, a gente costuma falar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu faria... Gente, só lembrando que eu vou dar uma aula específica sobre essa parte aqui que eu vou dar agora, tá? Eu vou só começar para você ter uma noção. O AN, ele vai ser, por exemplo, se fosse, nesse caso aqui, fórmula em função da posição, seria N ao quadrado. Ou seja, se eu quiser o 15º termo, eu vou fazer o 15 ao quadrado, o N é 15, o N é a posição, 15 ao quadrado seria 225. E como é que é a fórmula por recorrência? Por recorrência é o seguinte, eu vou virar para você e falar que essa sequência aqui, ó, o primeiro termo dela é quanto, gente? É o 7. E a gente está sempre somando 3. Então, o próximo termo, o AN, ele é sempre o AN menos 1. O que é o AN menos 1? Menos 1 é a posição anterior, né? Se a AN é a posição que eu estou, a posição menos 1 vai ser o anterior. Mais 3. Eu estou sempre somando 3. Lembrando para vocês, eu vou dar uma aula específica, essa é uma aula de quase 30 minutos, ou um pouquinho mais, só sobre essas formulazinhas aqui. Mas, desde já fica atento. O que eu queria desse slide aqui para você agora, dessa questão da fórmula por recorrência e posição. Que você entenda que A1, A2, A3, A7 é o sétimo termo, não é? Tá? Então é isso que eu espero de você aqui. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Se você reparar, aqui, essa sequência, ó, 0, 1, 3, 6, x, 15, 21 e 28. Se você reparar, aqui ele somou 1, aqui ele somou 2, aqui ele somou 3. Será que vai ser assim mesmo? Então eu imagino que se for assim, o x vai ser 10, né? Porque se eu somar 3 no... Se eu somar agora 4, aqui vai dar 10. Se eu somar agora 5, vai para 15. Se eu somar 6, vai para 21. Se eu somar 7, vai para 28. Então, beleza, o x tem que ser 10. Tá? Então, eu entendi que a sequência era assim. Estava sempre somando, começou somando 1, somando 2, somando 3, somando 4, somando 5 e por aí vai. Tá? Então, eu olho para a sequência e tento ver o que ele está fazendo de um termo para outro. Basicamente, usando a fórmula de recorrência, né? Tem alguns que não vão ser por recorrência, vai ser mais fácil a fórmula de função, mas a grande maioria dos exercícios de sequência assim são
por recorrência. Vamos lá. Qual é o 10º termo da sequência? Então, eu tenho aqui, ó, 17, 18, 20, 23, 27. É igualzinho ao anterior. Ó. Somou 1, somou 2, somou 3, somou 4. Aí você vai fazendo agora. Soma 5, vai dar 32. Soma 6, dá 38. Soma 7, dá 45. Soma 8, vai dar 53. Então, só contando, eu quero o 10º termo, né? 10º. Então, aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o 10º. Aqui eu perdi a conta, somou 5, somou 6, para cá, somou 7, somou 8, e agora eu vou somar 9, vai para 62. Então, nossa resposta, 62. Eu fui fazendo até chegar nele, tá? Beleza? Considere a seguinte sequência. Qual das alternativas completa a sequência? Bom, eu vou reparando aqui, somou 4, depois somou 8, depois somou 16, depois somou 32, depois somou aqui 64 e por aí foi. Então, está somando aqui, qual que é o próximo? Então, aqui, ó, somou 2, somou 4, somou 16, foi isso? Não, desculpa. Somou 8. Gente, eu estou viajando, né? Vamos botar aqui. Somou 4 no primeiro ali. 7, 15, 31, 63, 127. Somou 4. Somou o dobro agora, somou 8. Agora somou o dobro, 16. Somou o dobro, somou 32. Aqui para cá somou 64. O que é o dobro de 64? 128. Então, se você fizer o 127, o 127 mais o 128, dá 255. É a nossa resposta, letra E. Beleza? Então, vamos seguindo, gente. Observe a sequência numérica a seguir. A soma dos termos que completa a sequência. Então, repare que essa aqui está decrescente, né? Mas se você olhar ela de trás para frente, ó, somou 1, somou 2, somou 3. Se eu somar 4 agora, vai para 11. Se eu somar 5 agora, vai para 16. Se eu somar 6 agora, vai para 22. Se eu somar 7, vai para 29. Se eu somar 8, vai para 37. Se eu somar 9, vai para 46. Ele quer a soma dos termos que completa ali, ó, 22, 16, 11. Ele diz, isso aí está muito fácil. Não tem problema não, é assim que tem que ser no começo. Então, aqui é 6, 7, 8, 9. E aqui, 49. Beleza? Vamos lá. Observe a sequência numérica. 1, 3, 8, 24, 29, 87. E aí? Tá fácil ainda? Espero que esteja. Mas se não estiver, você vai vendo os jeitozinhos que eles vão fazendo. Se você reparar, daqui para cá dobrou mais um. Então, 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Não, aqui, na verdade, somou 2. Aliás, ou então multiplicou por 3 também. Você vai vendo, às vezes é multiplicar, às vezes é somar. Eu fui tentar fazer dobrou mais 1, aí não daria. Aqui, então, dobrou mais 1, não daria. Ou somou 2, também não daria. Então, multiplicou por 3. Aí aqui, do 3 para o 8, ou dobrou mais 2 ou somou 5. Vamos pensar no somou 5, que é mais simples, depois a gente vê. Você vai testando. Não tem uma regra. Aí aqui, do 8 para o 24, multiplicou 3. Daqui para cá, somou 5. Daqui para cá, multiplicou 3. Você está vendo? Então, ele faz uma regra, depois a outra. Uma regra, depois a outra. Ele quer saber o primeiro número de 4 algarismos que essa sequência vai ter. Bom, aqui do 87 agora eu vou somar 5. Então, 87 mais 5 vai ser 92. Beleza. Do 92 agora eu vou multiplicar 3. Então, 92 vezes 3 vai dar 276.
Aí agora eu vou somar 5. Mais 5 vai dar 281. Aí eu vou... a bateria acabando, gente. Bom, então aqui o 281 agora, se eu somei 5, ele tem que multiplicar por 3, né? Então, multiplicou por 3. Como é que tá aqui? Cadê a canetinha? A canetinha sumiu. Ela tá aqui, então... Peraí. Mas, gente, não tá vindo. Pronto, a canetinha voltou aqui, então... Olha só, 281 vezes 3 dá... 843. 843. Se você somar 5, ele quer o primeiro número de 4 algarismos. 4 algarismos tem que ser 4 símbolozinhos. Aqui, por 843, tem 1, 2, 3 símbolos. Se eu somar 5 agora, dá 848. E agora eu vou multiplicar por 3. Vai dar 2.544. Tá? Então, ele quer 2.544. É o nosso resultado. Nós estamos com 16 minutos, tá tranquilo. Vamos lá. Tranquilo, gente? Então, era isso essa questão, tá? Então, vejam que aqui ele foi mudando as regras. Multiplica por 3, soma 5. Multiplica por 3, soma 5. Multiplica por 3, soma 5. Tá bom? Vamos lá. Analise a sequência numérica a seguir. 1, 3, 6, 4, 2. Começou aumentando, depois diminuiu. Aumentou, diminuiu. Aumenta 2, diminui 2. Aumenta 2, diminui 2. Como que está aumentando aqui? Pode ser somar 2, somar 3, né? Aqui diminuiu 2, diminuiu 2. Ou você pode pensar na multiplicação. Então, se eu vou pensar agora, ó. Na hora que aumentou, aqui aumentou 2, aumentou 2. Vamos tentar aqui, aumentou 2, aumentou 2. Não. Aí ficaria 6 aqui. Então, não. Então, aqui, vamos pensar em... Aumentou 2, multiplicou por 2. Então, aumentou 2, multiplicou por 2. Chegou em 8. Aumentou 2, multiplicou por 2. Vamos ver o outro aumento que teve aqui, ó. Do 5 para o 10 aqui, ó. Aqui foi 3, 6, 3. Aí aqui aumentou 2, multiplicou 2. Então, tá certo. Então, primeiro, aumenta 2, multiplica por 2. Depois, para diminuir, diminui 2. Divide por 2. Deve ser isso. Vamos tentar? Aumentou 2, aumentou 2, multiplicou por 2. Diminuiu 2, dividiu por 2. Aumentou 2, multiplicou por 2. Diminuiu 2, dividiu por 2. Aumentou 2, multiplicou por 2. Diminuiu 2, dividiu por 2. Aumentou 2, né? Multiplicou por 2. Diminuiu 2, dividiu por 2. A soma dos 4 próximos termos dessa sequência é, então aqui, se aqui agora dividiu por 2, aí começa, aumenta 2, vai para 7, multiplica por 2, vai para 14, então primeiro eu somo 2, depois multiplica 2, depois subtrai 2 e depois divide por 2. Então ficou isso aqui, então dá o 6 com o 14 dá 20, com o 7 mais 12, 19, 39. Essa é a nossa resposta. Questão interessante essa aqui, né? Considere a seguinte sequência. 5, 13, 37, taraná, e 325. Você vê que aumentou muito, né? Chegou em 325. Então tem que ter multiplicação aí. Qual das alternativas substitui a interrogação apresentada? Então, se você pegar aqui, ó, o 5 para o 13, aumentou 8, né? Então aqui aumentou 8. Daqui para cá, foi 2 vezes, 3 vezes daria 39, menos 2. Então, será que é isso? 3 vezes menos 2? Então, 5 vezes 3, 15. Menos 2, 13. Então, primeiro ele multiplica por 3 e depois subtrai 1. Mas na mesma vez, ó, no mesmo passo. Aqui, ó, na hora que ele vem daqui para cá, multiplicou 3, diminuiu 2. 5 vezes 3, 15, menos 2, 13. 13 vezes 3, 39, menos 2, 37. Então, 37 vezes 3, você vai fazer 37 vezes o 3 e vai diminuir 2. Vai dar 109. Então, ficou 5, 13, 37, 109. Vamos conferir se o 109, depois que multiplicar por 3 e diminuir 2, vai chegar no 325.
109 vezes 3 menos 2, 325. Então tá certinho. Então a resposta seria 109. Beleza? Então você vai ver, ele multiplicou por 3 e diminuiu 2. Você vai vendo como que ele chegou de um número para o outro, tá bom? Considere a seguinte sequência: 10, 21, 43, 87. O 10 para o 21, somou 11, mas não somou 11 aqui, teria somado 22. Aqui teria somado 44. Vamos pensar aqui multiplicando e somando naquele jeito, né? Aqui ele multiplicou por 2, somou 1. Será que é esse o esquema? Multiplicou por 2, somou 1, dá 21. Multiplicou por 2, dá 42. Somou 1, vai para 43. Multiplicou por 2, o 43 vai para 86, mais 1, 87. O 87, aí você vai sempre multiplicar por 2. Aqui dá 14, vai 1. 16, 17. E sempre soma 1 ainda. Então, nesse exercício, nesse caso, era assim que ele estava fazendo o próximo termo, tá? A soma dos valores numéricos que substituem corretamente as interrogações na figura a seguir é igual a. Então, eu estou vendo aqui 1, 4, 9, 16, são os quadrados perfeitos de 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Aqui seria o 5 ao quadrado, seria 25, né? Aqui seria 25. Aqui 3, 6, 9, 12. Aqui está somando de 3 em 3. Então, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Aqui seria 15. Ele quer a soma dos dois. 15 mais 25, 40. Beleza? Em uma prova de 150 questões, um candidato, ao conferir o gabarito oficial, percebeu a seguinte situação entre as questões que errou e acertou. Errou a primeira e acertou as próximas duas. Errou a quarta, acertou as próximas 3. Errou a oitava, as próximas 4. Errou a 10ª, as próximas 5. E por aí vai. Então, gente, você quer quantas que ele acertou, né? Mas às vezes é mais fácil você fazer o que ele errou, que são menos, e fazer a diferença do total. Então ele errou a primeira, depois ele errou qual foi a outra? A quarta questão. Depois ele errou a oitava questão. Depois ele errou, aqui ele somou 3, né? Aqui somou 4, agora vai somar 5. Agora vai somar 6. Agora vai somar o 19 mais 7, dá 26. O mais 8 agora, 34. 34. Se você somar agora 9, tá vendo? Ele foi somando assim, ó. 43. Se você somar agora 10, 53. Se você somar agora 11, vai para 64. Percebeu que a sequência estava assim, ó? Acertou a primeira, a quarta e a oitava e a 13ª. Então, primeira, quarta, oitava, 13ª, são essas as questões. Então, tá vendo que tá somando 3, somou 4, somou 5. Então, mantivemos aqui. Então, agora vamos somar 12, vai para 76. Vamos somar agora 13, vai para 89. Aí, e esse número aqui não são quantas questões ele acertou ou errou, não. É o número da questão que ele errou. Então, cada uma delas é uma questão que ele errou. Mais 13, agora mais 14, vai para 103. Mais 15 vai para 118, mais 16 vai para 134, mais 17 vai para 151. São 150 questões. Então, essas são as questões que ele errou. Ele errou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 questões. Se ele errou 15, a prova tinha 150 questões. Ele errou 15, ele acertou 135 questões. Questão bem interessante essa aí, tá? No ônibus existiam 36 passageiros. Em uma determinada parada, desembarcaram 1/3 dos passageiros. O que é 1/3? 1/3 de 36. Pega o 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 passageiros. Então, a sequência eu tinha 36, desceram 12, agora tem 24 passageiros. Embarcaram um número correspondente a 2/3 do total que continuou. Então, agora é 2/3, não do 36, 2/3 do 2/3 do 24. Quanto que é 2/3? Que embarcou. Desceu, eu diminuí. Diminuí 12, porque desceram, né? Desembarcaram.
E aqui, ó, divide o 24 por 3, dá 8 vezes 2, 16. Embarcaram 16. Então, agora a gente tem 40 passageiros lá dentro. Olha que questão interessante, né, gente? Beleza, o número de pessoas que tem no ônibus, então foi só ir seguindo. Ah, o ônibus desceu, subiu, e aí você vai vendo, né? Na sequência a seguir, quais letras correspondem às lacunas traço, respectivamente? Se você reparar aqui, ó, vamos lá, vamos ver aqui. Eu estou vendo A, L, não sei o que, B, né, arroba, C, né, eu estou vendo um A, B, C, D. Então, faz o A, pula 2, vem o B. Pula 2, vem o C. Pula 2, vem o D. Estou vendo isso. Aqui, ó, eu estou vendo o L, pula 2, vem o K. Vem o K, pula 2, tananã. Pula 2, o I. Pula 2, o H. Aqui está decrescendo, tá? Se você fizer o contrário, ó, H, I, J, K, L. Então, esse cara aqui é o J, né? H, pulou 2I, pulou 2J, pulou 2K, pulou 2, tá vendo aqui, ó, H, pula 2I, pula 2J, vai na sequência do alfabeto, pula 2K, pula 2L. Então ele fez decrescente, fica mais difícil da gente visualizar, é só você vir da direita para a esquerda. E aqui, A, pulou 2B, pulou 2C, pulou 2D, pulou 2, aqui é o E. Então, a sequência seria o J e o E, letra B. Então, foi sequência com letras, mas é a mesma coisa que a sequência com números. Vai pensando a lógica que ele fez, tá? E de esse interrogação, essa exclamação, o arroba, o hashtag, não usamos para nada, né? Eu sei que era um caractere especial a cada 2. 1, 2, caractere especial. 1, 2, caractere especial. 1, 2, caractere especial. 1, 2, caractere especial. Pronto. Observe as figuras a seguir. Qual número substitui a interrogação? Bom, se a gente tentar entender aqui, aqui eu tenho 45, 32. E aqui um 13. Aqui tem um 12, um 8 no meio aqui. Vamos ver o quadrado. Aqui vai olhando para os triângulos e tentando entender a lógica deles. Tá? Aqui, esse número aqui é 53. Ele é simplesmente a soma desse com esse. Então, eu vou ter que achar o x e o y e somar. Esse é o meu resultado final. Deixa eu sair da tela um pouquinho para você ver. Então, olha só. Vamos lá. Como é que eu vou olhar? Se você reparar aqui, ó, o 45 ele é o quê? É o 30 mais o... na verdade, é a soma dos três aqui, né? Só isso. 30 mais 2 mais 13, 45. Só isso, né? 30 mais 5, 35, mais 17, 52. Então, o x, ele vai ser aqui a soma dos três aqui. Então, 24 mais 23 dá 47. Vamos olhar os quadrados, né? O quadrado, aí pode ser, aí tem uma coisa diferente aqui. Como é que ficaria aqui? 16, 12, 1 e 3. Como é que eu chego no 8 com esses quatro números aqui? O 8, aqui ele é... Aí tem que pensar e ver como que ele fez aí. Bom, então no quadrado, a gente tive que pensar um tempinho aqui. Você vai tentando somar e tal, porque a primeira estava muito fácil. Mas no quadrado era o que? Era somar todo mundo para fazer a média dos 4. Então, 16, 12, 3 mais 1, isso aqui é 4, com 16, 20, com o 12 dá 32, somando todo mundo. E você divide por 4, dá 8. Aqui, ó, 14 mais 5 mais 3 mais 22. O 3 com 5 dá 8, com 22 dá 30, com o 14 dá 44. Dividido por 4 dá 11. Aqui, 24 com 2 com 11 com 15. 24 com 2 dá 26. 37 mais o 15. Isso aqui dá 40, dá 12, vai 1, 4, 5, 52. 52 dividido por 4, somei todo mundo, dividi por 4. Vai dar 1, sobra 12, vai dar 3, dá 13. Então, o resultado aqui foi 13. Então, 47 mais 13, 60, né? Você tem que identificar o que ele quer, né? Como que ele bolou aquilo ali, beleza? Em um
certo jogo, Pedro jogou de tal maneira que a cada minuto ele dobrava sua pontuação. Jogando 10 minutos, Pedro conseguiu a pontuação de 15.036. Assim, a pontuação de Pedro no primeiro minuto foi... Gente, olha só. Ele tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5... Deixa eu botar um pouquinho mais para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele aqui estava com 1.536. A cada minuto ele foi dobrando. Então, se eu estou voltando, qual que é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, 1.536 dividido por 2, 768. Que dividido por 2 de novo vai para 384. Que dividido por 2 vai para 192. Que dividido por 2 de novo, eu estou voltando, então eu venho dividindo por 2. Se ele tivesse dado o quanto que ele começou, você ia multiplicando de 2 em 2. Como a gente já tem o final, eu vou voltando, dividindo por 2. Dividido por 2 dá 48, dividido por 2 dá 24, dividindo por 2 dá 12, dividindo por 2 dá 6, dividindo por 2 dá 3. Então, a nossa resposta seria 3 pontos ele tinha no início, tá bom? Vamos encerrar com a próxima questão aqui. Vamos lá. Sabe-se que a relação entre os números é igual para todos os triângulos. A seguir, a soma de todos os números que substituem corretamente as três interrogações olha, eu olhando primeiro aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2, mais 6 dá 8. Bom, vamos ver? 3 vezes 4, 12, mais 14, 26. Então, esse é o esquema. Você multiplica os dois de baixo e soma com o de cima. Reparem que os de baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os de cima aqui está sempre somando 8. Tá vendo? Essas coisinhas aqui a gente tem que ir observando. Aqui seria 30, aqui 38, somando sempre 8. Agora, esse aqui, ó, 5 vezes 6, 30, mais 22, 52. 9 vezes 10, 90, mais o 38, 128. 128 aqui. Então, as interrogações ficaram com o 52, com o 128 e com o 30. Tá? Então, 128 mais 52 mais 30 deu tudo 210. Beleza? Acho que deixa eu só ver se vocês mesmo se finalizou. É isso mesmo, gente. A gente volta para a próxima aula para falar um pouquinho mais de sequência. Eu ainda vou falar com vocês sobre aquela questãozinha das fórmulas que eu falei com vocês e trazer alguns outros exercícios de sequência que são interessantes. Não sai daí não deixem de fazer essas aulas não, porque elas são bem importantes, tá? Então, beleza, gente. Forte abraço e até a próxima aula.